Olá, esse trabalho é da matéria de processamento digital de sinais e o nosso grupo é composto pelo Bruno, Keiline e Kenji, onde o nosso grupo ficou responsável por apresentar esses tópicos: invariância com o tempo, memória e causalidade. Começando com invariância com o tempo, consideramos um sistema invariante no tempo se nós efetuarmos um deslocamento num sinal de entrada x de n qualquer e o único efeito no sinal de saída y de n seja um deslocamento de mesma magnitude do sinal de entrada. Então, nós podemos definir essa propriedade como seja y de n a saída de um sistema, cuja entrada é x de n, o sistema será considerado invariante com o tempo se nós introduzirmos no sistema uma versão deslocada da entrada, ou seja, x de n menos k pertencente aos inteiros, nós obtivermos na saída uma versão deslocada também da y de n, que seria y de n menos k, ou seja, um atraso de mesma magnitude do sinal de entrada. Essa propriedade ela é conhecida como invariância com deslocamento, porque mesmo que, neste caso, o índice n represente o tempo, ele também pode representar qualquer outra grandeza, como, por exemplo, o espaço. Logo, não faz sentido falar em variação no tempo, mas faz sentido falar em deslocamento. Certo? Aqui nós temos um gráfico mostrando um sinal x de n e a saída y de n. E quando nós aplicamos um deslocamento n menos k na nossa entrada, a única coisa que vai mudar na nossa saída é um deslocamento de mesma magnitude, no y de n menos k. Aqui eu trouxe dois exemplos, começando com o primeiro. Y de n é igual a h de x de n, que é igual a e elevado a menos n, x de n. Então, se nós aplicarmos o deslocamento nessa nossa entrada x de n, tornando ela x de n menos k, nós vamos ter que h de x de n menos k é igual a y de n menos k, que é igual a e elevado a menos n menos k, x de n menos k. Matematicamente, nós vamos ter que y de n menos k é igual a e elevado a menos n mais k, fazendo o jogo de sinal, x de n menos k. Logo, finalizando, o nosso y de n menos k é igual a e elevado a menos n, e elevado a k, x de n menos k. E se nós observarmos essa primeira expressão com a última expressão que nós obtivemos agora, nós vemos que apareceu um termo e elevado a k, e esse termo não deveria aparecer. A única coisa que deveria aparecer é o deslocamento x de n menos k na nossa saída. Então, esse exemplo, ele não é invariante com o tempo. Já nesse segundo exemplo, nós temos que y de n é igual a x de n mais 3 vezes x de n menos 1. Aplicando o deslocamento n menos k, nós vamos ter que o h de x de n menos k é igual a y de n menos k, que é igual a x de n menos k mais 3 vezes x de n menos k menos 1. Nesse caso, visivelmente nós podemos ver que a única coisa que apareceu na saída foi o deslocamento que nós aplicamos na entrada. Certo? Aqui nós temos uma aplicação de invariância com o tempo. Essa aplicação é um acumulador, onde nós definimos que x1 de n é igual a x de n menos n0. E para a gente demonstrar a invariância com o tempo nesse sistema aqui, nós vamos encontrar o y de n e o y de n menos n0 para ver se eles são iguais. Caso forem iguais, o sistema satisfaz a condição. Então, primeiramente, nós temos essa condição aqui,
que y de n menos n0 é igual ao somatório de k de menos infinito a n menos n0 de x de k. Em seguida, nós encontramos o quê? O x1 de n. Esse x1 de n é o somatório de k de menos infinito. Esse x1 de k aqui nós vamos substituir ele por x1 de n menos k0, que é o valor que está dizendo aqui no enunciado. Né? Vamos trocar o n pela variável k. Agora, fazendo uma mudança de variável, k menos n0 sendo igual a k1, nós vamos obter essa expressão final, y de n igual a somatório de k de menos infinito a n menos n0 de x de k1. E se nós observarmos e compararmos essa última expressão com a nossa primeira expressão, nós podemos ver que elas são iguais. Logo, y1 de n é igual a y de n menos n0. E isso satisfaz a condição. Logo, esse acumulador ele é invariante com o tempo. Agora o Bruno vai explicar um pouquinho sobre outra característica, né, de sistemas, que é a memória. A gente acabou tá gravando agora pela segunda vez, porque durante a gravação que eu fiz, eu acabei não sabendo mexer com a ferramenta, gravei apenas a tela e não gravei meu áudio. Então, a gente está gravando uma segunda vez para pegar todas as partes. Então, eu vou falar sobre a parte de memória, que a gente tem uma saída de sistema que depende da sequência de entrada ou até mesmo da sequência de saída passada. Podemos dizer que ele é um sistema que possui memória. O que eu quero dizer com isso? É que esse sistema precisa armazenar amostras para poder ter o valor de saída que o sistema do sistema da função. A gente pode ter um sistema sem memória, que é um sistema de saída que depende unicamente da entrada. Um sistema sem memória, naquele momento distante t, ele não vai depender de nenhum outro tipo de entrada ou então de saída. Então, esse é um sistema sem memória. Ou seja, ele não precisa de amostras passadas para ser determinado, nem da entrada nem da saída. Então, o sistema genérico y de n igual a x de n menos k é um sistema de memória se k for diferente de zero. Por quê? Porque se k for diferente de zero? Porque se k for igual a zero, a gente vai ter um sistema que vai ser apenas um impulso. Um y de n igual a um impulso, que é o x de n, que ele vai ser um impulso na origem de tamanho 1. Esses atrasos k significa que será necessário armazenar k amostras para obter o sinal de saída. Se k for menor do que zero, significa que o sistema estará adiantado em relação à entrada. Aqui a gente vai ter alguns exemplos. Um sistema de memória é quando necessitamos armazenar amostras do sinal. No exemplo, a gente tem tanto ele escrito, tanto ele graficamente. Vamos primeiro para a parte escrita. A gente tem um y de n, que é igual a um h de x de n. X de n é a nossa parte principal, porque ele está no presente. Mas aqui a gente olha para o lado, 2x de n menos 2, a gente já tem uma necessidade de armazenar o x de n para poder obter ele no menos 2. Então, ele precisa da memória. Não apenas nesse 2x de n menos 2, mas também no 2x de n menos 4, no x de n menos 5. Então, o sistema inteiro é um sistema que necessita de memória, então é um sistema com memória. A função ao lado a gente tem y de n igual a h de 2xn. Logo de cara a gente percebe que a gente tem apenas o x de n para obter o valor da saída, que é o y de n. A única coisa que tem além disso é o 2, que demonstra a amplitude do impulso. Então ele vai ser um sistema sem memória, porque ele é apenas um impulso na origem, no tempo presente, mas que não necessita ser guardado para poder ter um resultado futuro.
Continuando, a gente tem mais exemplos aqui, só que não graficamente escrito. Y de n igual a x de n mais z de n, onde a gente pode ver claramente que o z de n e o x de n são elementos que não necessitam, que não são dependentes um do outro para a gente conseguir achar o resultado. Eles são funções que a gente de cara já tem o valor dele. Então, o y de n não depende de nada de memória para ser obtido. Então, nesse sistema, a gente pode observar que não é necessário armazenar dados para uso futuro, logo não dependemos de memória. Agora, já no exemplo 2, que é o exemplo de baixo, a gente tem 1/4 de x de n. Beleza, tranquilo. Aqui ainda não necessita guardar memória, a gente só tem 1/4 do que representa a nossa amplitude. Mas na parte seguinte, 1/2 de ax de n menos 1 mais 2ax de n menos 5, com a diferente de zero. Por que a diferente de zero? Porque no caso, se a gente obtiver um zero nesse a gente vai obter apenas y de n igual a 1/4 de x de n, que é a mesma coisa do exemplo 2 gráfico, que é um impulso na origem que muda apenas a amplitude. E não é a gente quer observar aqui que é um sistema que possui memória. Então, para ele possuir memória, ele tem que ter o terceiro e a quarta parte que é esse 1/2 ax de n menos 1 e 2ax de n menos 5. Então, com a diferente de zero, a gente obtém um sistema que ele precisa de memória. Então, um sistema que possui memória. Exemplo na engenharia. Exemplo na engenharia, a gente consegue ver na engenharia elétrica claramente exemplos de sistema dependente de memória, como a gente pode ver nesse exemplo, que representa o resistor obedecendo a lei de Ohm, onde o Y de T representa o U, que é a diferença de potencial, que é a nossa famosa lei de Ohm, U igual a R vezes I. E a nossa entrada, que é o X de T, é a nossa corrente. Então, a entrada do sistema é a corrente que atravessa o resistor, e a nossa saída é a nossa diferença de potencial que a gente encontra nesse resistor. E para encontrar um sistema dependente de memória, a gente tem o capacitor, a tensão no capacitor, que é a mesma coisa do resistor. A gente tem a nossa corrente X de T, de tal no caso, X de tal, e a nossa saída Y de T. No caso, aqui é dependente de memória porque a gente tem uma integral indo de menos infinito até o presente t. O presente é o momento que a gente se encontra. E então ele vai somando infinitas vezes até o presente momento. Então esse é um sistema dependente de memória, porque a gente soma infinitas vezes para poder obter o valor da tensão no momento que a gente está medindo. Resumindo tudo, na engenharia elétrica, casos simples de sistemas que precisam de memória são a tensão no resistor, no indutor e no capacitor. São dois exemplos porque eles dois, para serem calculados, a gente tem um uso da memória. Já no resistor, como a gente pode ver no exemplo de cima, ele não necessita da utilização da memória. Aplicação. A aplicação, a gente tem um filtro muito conhecido, que é o filtro de média móvel, que é um exemplo que é muito utilizado para suavizar flutuações e perturbações que a gente encontra no sistema. Porque, normalmente, quando a gente vai fazer um projeto, a gente obtém sinais analógicos que sofrem diversas perturbações do vento, qualquer coisa que toque, que não fosse a intenção medir, já é um tipo de perturbação diferente.
Então, no caso, além de suavizar essas perturbações, ela não elimina, ela apenas suaviza, ela também destaca tendências a longo prazo, porque ela faz um janelamento de um número N de amostras e vai passando até passar por toda o gráfico. No caso, digamos que a gente tem um janelamento de três amostras. Aí ele começa, primeiro janelamento, primeira amostra. Segundo janelamento, presente e primeira amostra. Terceiro janelamento, primeira, segunda e terceira. Quarto janelamento, segunda e terceira. Então, o janelamento ele vai passando por todas as amostras até obter um sinal mais suave. E a gente pode representar um, o sistema média móvel com memória definido pela equação y de n igual a 1 sobre o limite m1, que é o limite inferior, mais 1, vezes a somatória de k igual a menos 1 menos m1 até n de x de n menos k, onde ele vai do tempo do limite inferior até o momento presente, obtendo as amostras e, suavizando o gráfico. Bom, o sistema também, uma das características dele é a casualidade, que ela é classificada em causal e não causal. Ou seja, ela é causal quando ela depende de dados presentes e passados. Ela é não causal quando ela tem dados futuros. Então, o sistema em tempo real é um sistema causal, pois é impossível o tempo real obter o sinal de entrada futuro. Isso é uma das características do sistema não causal. Então, pode passar. Isso é um exemplo de um sinal causal e não causal. Esse primeiro aí, do lado esquerdo, quando o meu primeiro dado é um dado passado, ou um dado instante, tipo x de n, ele tem o dado, digamos assim, 5x vezes n menos 2. Isso aí já é um dado passado, então ele vai ser um sistema causal. E no nosso lado direito aí, esse exemplo, ele vai ser um sinal não causal, pois ele está possuindo os dados futuros, ele já começa com n mais 3, ou seja, ele tem um sinal já do futuro, então não tem como, é impossível saber. Por isso que ele se torna um sinal não causal. Um exemplo também, isso. Exemplo 1. Esse, no caso aí, o meu 1/3 x n mais 1, ele já começou com um dado futuro. Então, ele vai ser um sistema não causal. No segundo exemplo, ele já começou com dados em tempo real, ou seja, x de n. Então, ele é um dado que vai ter dados passado e dados no instante. Então, no caso aí, esse exemplo 2, ele vai ser um sistema causal. Vou passar. Na aplicação, quando o meu x recebe, digamos assim, que o meu k seja um dado do passado e vai até um determinado tempo distante, ele vai ser causal. Esse seria na minha aplicação. Agora, se na minha aplicação tivesse de k tendendo a menos infinito até n mais 1, daí ele já perdia a característica de causal, ele passaria a ser a não causal. Já. Bom, agora a gente vai passar para a parte da simulação. Que aqui a gente tem o código simulando um filtro média móvel
passando por uma senoide com ruído. Então, aqui na primeira linha, a gente usa o linspace porque ele vai criar de um ponto a outro espaços igualmente divididos. No caso, a gente vai ter uma distância de 2π, que é de menos π a π, e a gente faz entre eles 100 espaços igualmente distribuídos. E essa vai ser nosso t. Aí a gente, na segunda linha, cria um ruído, que no caso, esse size de t, ele pega um vetor, uma matriz e coloca o valor de colunas e linhas. E o range, ele é uma função que, no caso, quando ele está com valor de linha e coluna, ele cria especificamente para essa matriz uma outra matriz de mesma dimensão com números aleatórios. O range ele cria números aleatórios e que são espaçados entre 0 e 1, que vai ser o nosso ruído, porque são valores aleatórios. Aí a gente plota essa figura de ruídos na figura 1. Na quarta linha a gente cria a função x, que vai ser a nossa função que a gente vai colocar o ruído nela, que no caso vai ser a função seno com o ruído, 0,25 do ruído. Então essa vai ser a nossa função, digamos, que a gente captou num projeto, que vem com ruído, vem com tudo. Aí a gente, na figura 2, a gente plota o gráfico da senoide com o ruído. E na próxima linha, a gente coloca o window size, que no caso é o janelamento. A gente coloca para ele passar e pegar 5 amostras e fazer o janelamento de 5 em 5. E a gente, na linha de baixo, o ones, ele cria uma matriz de números uns. Então, no caso, ele vai criar uma matriz de 1 por 5, todas com o número 1. E AB é valor 1, porque, no caso, ele filtra a saída de dados de entrada usando a função transferência racional. O A fica como denominador e o B fica como... o A fica como numerador e o B fica como denominador. E ele tem que ser de tamanho 5, porque ele tem que ser do tamanho do janelamento. Então, na função y, a gente cria esse filtro, que é usando o A, o B e o x. O x é a nossa função com o ruído. A gente plota na próxima linha, na figura 3, essa função já depois do filtro, que ela vai ter uma suavização do ruído dela. Na figura 4, a gente plota os dois juntos, que aí a gente consegue ver nitidamente a diferença do valor da senoide com ruído e da senoide sem o ruído. Aí eu vou abrir aqui deixa eu tirar isso aqui. A figura 1, que é o nosso ruído, criado aleatoriamente pela função range, de 0 a 1, aqui, ó, de 0 a 1. Nossa figura 2, que é a função seno mais o ruído. A figura 3, que é depois de passar o filtro. E a figura 4, que é a junção das duas, onde a linha vermelha é a função com o filtro e a azul é a função com ruído. E é isso. Aqui as referências bibliográficas e os discentes da apresentação.